Questão 57 vai dizer o seguinte, ó. Os modelos autoritários descritos no texto apontam para um sistema de controle que se baseia no Foucault, rapaz. Vigiar e punir, tá? Nascimento da prisão. O leproso é visto dentro de uma prática de rejeição, de exílio e cerca. Deixa-se perca lá dentro, como numa massa que não tem muita importância diferenciar. Os pestilentos são considerados num policiamento tático e meticuloso, onde as diferenciações individuais são os efeitos limitantes de um poder que se aplica, se articula e se subdivide. O grande fechamento por um lado, o bom treinamento por outro, a lepra e sua divisão, a peste e seus recortes. Uma é marcada, a outra analisada e repartida. O exílio do leproso e a prisão da peste não trazem consigo o mesmo sonho político, tá? Vamos lá para a gente entender então essa questão. Essa questão é uma das questões mais difíceis da nossa prova de humanas, né? No primeiro momento, é uma questão de Foucault, é uma questão que já traz um conceito já de filosofia mais contemporânea, tá? E o que você precisa entender sobre Foucault e o seu pensamento, certo? Foucault, para eu já não entregar a resposta logo de cara, tá? Para quem sabe o conteúdo, essa questão era tipo assim, 2 segundos. Você ia bater o olho e acabaria acertando ela. Para quem não sabe, acaba tendo uma certa dificuldade, tá? Foucault, ele vai dizer o seguinte, que existem mecanismos dentro da sociedade que são mecanismos de controle, tá? Inclusive o texto diz, modelos autoritários escritos no texto apontam para um sistema de controle. O que é o sistema de controle que Foucault vai dizer? Ele vai dizer que dentro de um fundamento, se a gente olhasse na antiguidade, nós teríamos um mecanismo de controle baseado, sei lá, num rei. Lembra o Leviatã, um Estado de Direito, né? Um rei autoritário, né? Esse rei autoritário, ele mantém um controle de uma sociedade. Mas no conceito da sociedade moderna, ele vai trazer esses exemplos, como se fosse a visão da lepra e a visão da peste. Quando ele diz aqui, a visão do leproso é vista diante de uma prática de rejeição, deixa-se que perca lá dentro, como numa massa, que não tem muita importância diferenciar. Os pestilentos são considerados um posicionamento tático meticuloso. Ou seja, o que ele está dizendo? Ele está dizendo que o mecanismo de controle, vou traduzir para você, tá? O mecanismo de controle, escreve aí para você não errar mais, tá? Na sociedade moderna, ele não é mais, tá? Ele não é mais centralizado. Agora, nós temos um mecanismo de controle fragmentado. Esse mecanismo de controle fragmentado, ele acaba sendo colocado em instituições, tá? Podemos dizer isso aqui, fragmentado, em instituições. Essas instituições têm o papel de, como diz a fonte, vigiar e punir. Não só uma punição centralizada na lei, mas também moral, social. E aí, com isso, nós temos mecanismos de controle. Um exemplo que ele vai trazer para você é como se fosse a ideia do leproso. A lepra é uma doença que, até mesmo dentro do contexto bíblico, a pessoa, ela era exilada. Ela perdia os seus direitos, ela não podia viver na cidade, ela era excluída, ela não podia ser tocada, tá? Isso eram mecanismos de controle. Feito por quem? Pelo Império Romano? Não. Pela própria sociedade. A própria sociedade controlava e punia e excluía essas pessoas. A mesma coisa, a peste e seus recortes. Uma é marcada, ou seja, uma é marcada. Você vê na pessoa que ela tem ali aquele problema, ela é marcada, ela é punida, ela é controlada, ela é vigiada. E isso está inteiramente marcada. A outra é analisada, repartida, ou seja, o exílio leproso, a prisão da peste. A outra é, por exemplo, se você está ali com uma doença, você também tinha um processo de cercamento, de cerceamento. Você não poder sair, você tem que ficar em isolamento. Mais uma vez, quem controlava? Só o Estado? A polícia? O rei controlava a peste? Não, a própria população. Já tinham mecanismos repressivos, tá? De manter em isolamento, muitas vezes, as pessoas que estavam doentes, em concentrar elas em algum ponto. Mecanismos de vigiar e punir. O que Foucault vai trazer dentro de um pensamento dele aqui na contemporaneidade, que é importante que você entenda, é que
A sociedade agora tem mecanismos de controle que não é centralizado, mas totalmente fragmentado em instituições. Instituições que têm um poder de disciplinar as pessoas. Ou seja, essa disciplina hoje ela é trazida dentro do contexto de vigiar e punir. Essas instituições podemos dizer que é a escola, podemos dizer que é a prisão, tá? Podemos dizer até mesmo dentro de outros fundamentos, sei lá, até mesmo a igreja, tá? Até mesmo a igreja. Ou seja, são várias instituições, seja educacionais, da justiça, ou até mesmo sociais, morais, religiosas, que possuem o papel de vigiar e punir. E fazer com que a sociedade entre em uma disciplina. Essa é a definição que Foucault vai trazer para a sua obra, onde ele define o conceito de sociedade disciplinar. Então, bastaria você conhecer a obra de Foucault. A obra de Foucault, ele fala sobre a sociedade disciplinar e ele define a sociedade disciplinar, onde uma sociedade que está dentro de uma disciplina, porque ela é controlada e vigiada pelas instituições, por algo que é fragmentado, ou seja, os efeitos limitantes de um poder que se multiplica, olha só, os efeitos limitantes de um poder que se multiplica, se articula e subdivide, ou seja, você é disciplinado, ora, pela escola, pelo horário que você tem que chegar, pela lei, porque também tem o conceito de você poder cometer um crime e acabar sendo preso, ou você acabar sendo multado, né? Ou, sei lá, pela igreja, pela religião, ou pelas instituições, ou até mesmo pela sociedade, pelo conceito moral, pelo seu bairro, o seu condomínio, entende? Então, a forma com que você fala, a forma com que você se veste, a forma com que você se porta, a forma com que você pensa, entendeu? Nós vivemos em uma sociedade disciplinar, onde agora nós não precisamos ter um rei que define as regras, e um padrão de conduta para todos, né? Como se viesse um ordenamento de cima. Mas toda uma sociedade que se fragmenta, que se multiplica, que se articula, subdivide, tá? E que vigia e pune uns aos outros. Eu vigio você e eu te puno, com um ban aqui na live, tá? Você vigia o outro e você pune o outro, tá entendendo? E aí, você percebe que a sociedade é uma sociedade disciplinar pelo quê? Porque uma vez que, dentro dessa conduta, eu defino uma regra para a live, os próprios alunos definem a regra para a live. Quem entra na live e não segue a regra, os próprios alunos já definem a regra para ele. Tá entendendo? Ou seja, eu não preciso mais vigiar, porque vocês mesmos já vigiam. Porque, dentro do primeiro momento, vocês foram vigiados. Vocês estão entendendo a lógica? Então, esse é o fundamento. É assim que nasce a disciplina da sociedade. Assim que nasce a sociedade disciplinar. Você não precisa mais ter agora alguém vigiando uma pessoa específica, porque cada personagem da sociedade já cumpre o seu papel de vigiar e punir. E reprimir, entendeu? E a repressão ela é de muitas formas. Ué, como é que ocorre a punição? Ocorre com o isolamento, você não falar com uma pessoa, você dar risada de uma pessoa, você julgar uma pessoa, entendeu? Tudo isso são formas de punição, entende? Então, quando uma pessoa comenta algo errado, se 10 contrariam ela e falam assim, para com esse comentário, você é bobo, você é trouxa, a pessoa não faz mais isso, ou seja, ela acabou de ser punida socialmente, tá? Flexibilização do regramento social? Não é uma flexibilização que acontece, né? Inclusive, acontece até uma certa rigidez do regramento social, né? Porque daí, essas regras, elas meio que são na estrutura social. Banimento da autoridade repressora? Não, a autoridade, ela não foi banida, mas ela se torna menos necessária. Ela até aparece ali, mas não tão necessária. Por exemplo, o papel da autoridade, da polícia, ela pode ser importante, mas dentro do conceito, sei lá, o papel do professor, ele é importante, mas se os alunos já estão, muitas vezes, já condicionando a disciplina, o professor precisa falar cada vez menos, porque os alunos já trazem no ponto. Imagina que fosse uma aula presencial, né? Tem uma pessoa conversando e falando alto. Não precisaria o professor mandar aquele aluno ficar quieto. Se todos os alunos estão quietos, os 29 alunos vão olhar para o único que está conversando. E vai virar para ele, e aí, cara, você não vai ficar quieto? O professor não precisa falar nada, entendeu? Ele não foi banido, professor, mas a própria sociedade, ali, o entorno já traz essa condição, tá? Condenação da degradação humana. Não, o Foucault ele não traz uma ideia de juízo moral, tá? Juízo moral. Ele analisa do ponto de vista político ali, né? Ele não traz uma questão de condenar aquele que é doente, aquele que é leproso. Ele não tá fazendo uma questão de juízo moral, mas uma análise institucional, uma análise das relações de poder. Letra E. Hierarquização da burocracia estatal. Não, ele não traz uma ideia de hierarquização. Inclusive, ele traz até uma ideia de subdivisão. Ou seja, não é ali o Estado, ou seja, o Estado hierárquico, mas sim uma sociedade. O papel da sociedade, cada vez mais subdividida, né? Uma sociedade fragmentada, onde cada um tem os seus papéis sociais. Questão difícil.
Se você gostou dessa resolução, então espera para ver o que é ter aula de todos os conteúdos para a prova do Enem dos principais vestibulares dentro da minha plataforma de estudos, que é a plataforma Memorize. Eu dou aulas ao vivo de todos os conteúdos que caem nas provas, principalmente aprofundando a nível medicina para biologia e química. Dentro do Memorize, você tem acesso a trilha de estudos, aulas gravadas, listas selecionadas, materiais e apostilas, resumos, um banco com mais de 170 mil questões, sistema de flashcards próprio integrado dentro da plataforma com mais de 5 mil flashcards, acesso a monitores que irão te orientar, comunidade de estudos, mentoria preparatória para a prova do Enem e também os vestibulares mais específicos e difíceis do Brasil. Se você está gostando então dessa resolução e quer mais, ou seja, quer se preparar em alto nível para a prova desse ano, aqui embaixo você vai encontrar o primeiro link, que é um link para você fazer parte da minha plataforma e ter aula comigo de todos os conteúdos e se preparar, elevar o seu nível para ser aprovado ainda esse ano. Clica aqui embaixo e vem fazer parte da maior e melhor plataforma de preparação para Enem e vestibulares do Brasil. Um grande abraço e eu te vejo lá dentro.